Na manhã de hoje, nós vamos concluir a lição 4, se Deus assim permitir, conforme nós temos aí a economia de Deus, e essa lição ela inicia justamente na página de número 17. Então vamos fazer o seguinte, vamos citar o texto que nós citamos na semana passada, que é o texto de apresentação da classe, que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo também 13, que é o último texto dessa carta. 2 aos Coríntios 13, 13, assentados como os irmãos estão. Vamos lá todos juntos a uma só voz. 2 aos Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 aos Coríntios 13, 13. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos concluir a lição número 4, conforme nós já falamos, e essa lição ela tem como título a economia de Deus. E dentro dessa lição, o que é que nós estamos a ver? Nós estamos considerando uma das doutrinas centrais da palavra do Senhor, que é justamente a doutrina da Trindade. Inclusive, na semana passada, nós vimos que o nome Trindade em si, nós não encontramos nas Escrituras Sagradas, nós não encontramos na palavra de Deus. A expressão em si, Trindade, ela começou a ser utilizada a partir do ano 168, com um servo do Senhor chamado Teófilo, e a partir do 220, com outro servo do Senhor chamado Tertuliano, essa doutrina ela ganhou corpo e assim começou como ensino doutrinário, sendo exposto ou reconhecido na igreja do Senhor. Depois, em 325, no concílio de Nicéia, esse ensino ele passou a ser oficializado na igreja, e depois, em 381, em outro concílio de Constantinopla, ele foi de fato efetivado e aceito como doutrina cristã, como doutrina bíblica. Estão lá atrás, ali no armáriozinho. E aí foi consolidado como doutrina bíblica. E aí nós estamos justamente trabalhando esse tema, estamos trabalhando esse assunto, e aí na introdução, de cara, a gente já tem uma definição que o autor ele nos dá acerca da doutrina da Trindade. Lá no segundo parágrafo da introdução, o autor aqui diz que Deus, definindo a Trindade, existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Então aqui, de maneira assim bem resumida, a gente vê o ensino da doutrina da Trindade. A existência eterna de Deus como três pessoas, pessoa do Pai, pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, e cada pessoa ela é plenamente Deus e que existe apenas um Deus. E aí nós começamos a ver, inclusive seguindo o primeiro ponto da lição, aquilo que a Bíblia ensina acerca da doutrina da Trindade. No primeiro momento, nós estamos a considerar o ensino em si do Antigo Testamento acerca desse assunto. Não é tão claro, é claro, como nós observamos em relação ao Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, de maneira progressiva, a gente vai vendo e a gente vai considerando a revelação de Deus, mostrando justamente isso, que Ele subsiste nessas três pessoas completamente e plenamente Deus. E aí nós começamos a ver alguns textos que falam sobre a pluralidade de Deus, a partir do capítulo 1 de Gênesis, logo na criação, depois no capítulo 3, ali na queda, depois no capítulo 11, ali na confusão das línguas da Torre de Babel, chegando a Isaías capítulo 6. Então nós encontramos ali Deus, Ele se revelando nesse ser plural, conforme nós encontramos na revelação de Deus. Não encontramos menções diretas acerca do Filho, acerca do Espírito Santo, mas encontramos menções diretas acerca de Deus subsistindo nessas três pessoas. E aí, todos aqueles textos, eles mostraram justamente isso. Depois, que foi onde nós paramos na semana passada,
a gente viu outros textos, também no Antigo Testamento, onde nós encontramos a palavra Deus sendo mencionada mais de uma vez, mostrando a distinção das duas pessoas, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho antes da encarnação. E aí tratamos do Salmo 45, do Salmo 110, de Isaías 48 e depois Isaías 63, fazendo aqui a distinção entre a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Então, pelo menos até aqui foi o que nós vimos na semana passada. Hoje, meus irmãos, com a graça do Senhor, a gente vai prosseguir, concluindo o primeiro ponto, na verdade, iniciando o segundo ponto, que fala sobre a Trindade, não no Antigo Testamento, mas que fala sobre a Trindade no Novo Testamento, que é justamente, repito, o ponto 2 da nossa lição. Então, antes de nós começarmos, a lição propriamente dita foi apenas uma revisão, eu queria ver da parte dos irmãos, até aqui, do que nós vimos, se há alguma dúvida, se há alguma pergunta, se há alguma consideração, para que a gente possa aqui trabalhar essas questões que porventura forem levantadas, e aí, se não for o caso, seguir na consideração em si do ponto 2 da nossa lição. Teríamos alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração adicional do que nós já vimos até aqui? Não? Então vamos começar agora, no sentido próprio da palavra, com a lição, e aí começar a trabalhar o ponto 2 da nossa revista, ou do nosso tema na manhã de hoje, no caso, a Trindade. Então, qual é o ponto 2? Ponto 2 nós temos aí, no início da página 19, a Trindade no Novo Testamento. Veja que o autor, ele foi bem organizado nas suas ideias. No primeiro momento, trabalhou a Trindade no Antigo Testamento. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar a Trindade no Novo Testamento. Então, o que é que a gente pode ver aqui dentro desse item? Acompanhe conosco aqui o comentário do autor. Ao chegar no Novo Testamento, é de se esperar que essa doutrina, que doutrina? A doutrina da Trindade, seja reforçada. Preste atenção aqui na expressão que ele usa, reforçada. Por que reforçada? Porque no Antigo Testamento, conforme nós já vimos, ela já está lá também ensinada. E ele prossegue: pois agora o próprio Deus vem habitar corporalmente na terra. De fato, é o que acontece. Vejamos alguns textos que afirmam isso. Aqui eu queria fazer uma observação. Talvez ela seja apropriada, porque muitas vezes algumas pessoas ficam se indagando: por que será que no Antigo Testamento a gente não vê um ensino tão completo relacionado à Trindade? E quando a gente chega no Novo Testamento, esse ensino, de certa forma, ele fica mais claro às nossas mentes, aos nossos corações. Há pelo menos duas razões ou explicações que as pessoas dão para poder responder esse questionamento. O primeiro deles é que evitou-se, vamos assim dizer, tratar a doutrina da Trindade nos detalhes que nós temos no Novo Testamento. Evitou-se fazer isso no Antigo Testamento para que evitasse, vamos assim dizer, o pecado por parte dos judeus de dar mais a atenção a uma das pessoas da Trindade em detrimento das outras. É por isso que no Antigo Testamento a gente vê a ênfase na pessoa do Pai. Contudo, conforme nós já vimos, no Antigo Testamento a gente vê também em relação à pessoa do Filho, em relação à pessoa do Espírito Santo. Então, alguns autores, eles procuram ir por esse caminho. Evitou-se justamente expor de maneira mais clara esse ensino no Antigo Testamento, para evitar esse erro, para evitar esse equívoco. É uma das razões. Uma outra razão, e de certa forma o autor coloca aqui nesse parágrafo primeiro, é justamente por causa disso. No Novo Testamento, a gente vê mais, no Novo Testamento, a gente encontra de maneira mais clara a doutrina da Trindade, porque o que é que acontece? A segunda pessoa ela se encarna, no caso, o Senhor Jesus Cristo. E aí fica muito mais clara, aí fica muito mais nítida a diferença que existe entre pessoas, a do Pai, a do Filho e, por não dizer, do Espírito Santo. Então, a própria encarnação do Verbo, a própria vinda de Jesus Cristo no Novo Testamento esclarece, escancara mais esse ensino, essa doutrina. Então, é uma outra razão, é uma outra explicação que se dá para essa diferença de tratamento em relação à doutrina da Trindade, daquilo que nós encontramos no Antigo e daquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Então, ou as duas, ou uma delas, de certa forma,
já nos satisfazem. E agora, vamos nos deparar com os textos propriamente dito, e através desses textos, não são muitos, são apenas 4, podemos enxergar no Novo Testamento a existência de um só Deus em 3 pessoas: pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo. Qual é o primeiro deles? O primeiro deles é Mateus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e também o versículo número 17. O que é que ele trata? Ele trata do batismo do Senhor Jesus Cristo, da assunção, vamos assim dizer, para que a partir desse momento ele pudesse de fato iniciar o seu ministério entre nós, ele pudesse de fato iniciar o seu ministério terreno. Então, o que é que nós temos? O texto está transcrito aí na lição, Mateus 3, versículo 16 até o versículo número 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Será que a gente consegue identificar? Será que a gente consegue enxergar a Trindade aqui neste evento? A Trindade aqui nessa passagem, conforme nós falamos, marca o batismo de Jesus Cristo aqui na terra? Sim ou não? Fica claro, né? Por quê? O que é que você tem? Você tem a pessoa do Filho sendo o quê? Batizada, uma pessoa distinta. Aí você também vê o quê? A pessoa do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba ou de um pombo. E você também vê a pessoa de Deus falando o quê? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então não tem como você negar a doutrina da Trindade quando você olha para essa passagem. Se só existisse ela no Novo Testamento, ela já seria por demais suficiente para comprovar esse fato. Existe um Deus subsistindo em 3 pessoas, e fica muito claro, porque aqui, repito, Cristo estava sendo batizado, uma pessoa, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de um pombo ou de uma pomba, e aí a voz de Deus dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Então não dá para você deixar de enxergar, não dá para você deixar de ver a existência dessas 3 pessoas nesse fato do batismo ou no momento do batismo do Senhor Jesus Cristo. O autor, em relação a esse texto, ele completa: nesse episódio, temos a presença das 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que realizam 3 ações distintas. Deus Pai fala do céu, Deus Filho é batizado e Deus Espírito Santo capacita o Filho para o seu ministério terreno. O batismo, de certa forma, marca justamente isso, essa capacitação, essa unção que o Filho recebe do Espírito, e não foi sem motivo que depois do batismo, Cristo, ele inicia o seu ministério, a tentação e depois a sequência de tudo aquilo que ele ensinou e realizou enquanto esteve entre nós. Então tudo isso se inicia onde? Tudo isso se inicia no batismo, e nele nós encontramos a existência das 3 pessoas da Santíssima Trindade. A unidade na Trindade, e a Trindade ela subsiste na unidade. Exatamente. Então elas sempre operam juntas. Às vezes as pessoas têm uma visão equivocada que uma se sobrepõe à outra. Não. A depender da obra, é descrito um destaque que uma recebe em relação às outras, mas não que isso seja mais. Jamais, jamais, entendeu? Como também é um equívoco das pessoas de querer defender que a revelação da Trindade, a revelação da Trindade, ela nunca acontece simultaneamente. Não, uma vez é só o Pai se revelando, outra vez é só o Filho, outra vez é só o Espírito. Não, elas atuam sempre juntas. Quando o texto não demonstra essa união nas ações, sempre estão atuando juntas, quer na obra da criação, quer na obra da salvação, quer na obra da providência. As 3 pessoas, elas agem conjuntamente. No caso aqui do batismo, é claro, né? Cristo está sendo batizado,
a voz do céu, o Espírito Santo surge em forma corpórea de pomba. Aí eu me lembrei de outro texto, que não está aí na lição, mas mostra essa ação conjunta, sobretudo em relação à salvação, que é na concepção, no envio do Salvador. Abram aí, Lucas capítulo 1. Texto nos faltaria, na verdade, texto nos faltaria não, tempo nos faltaria para vermos todos esses textos, entendeu? A gente só separa alguns daqueles que têm um certo destaque, não menosprezando os demais, não, jamais, mas só para que a gente possa ficar bem ciente desse fato. Lucas, Evangelho de Lucas, você pode até adicionar aí, viu, na revista, pode até adicionar aí esse texto. Lucas capítulo 1, versículo 35. Onde é que nós estamos aqui em Lucas? Nós estamos na aparição do anjo à Virgem Maria. O que é que ele está a fazer nessa aparição? Ele está anunciando a vinda do Messias, a sua mãe, aquela que iria conceber o Messias. Então, nessa palavra angelical, nessa palavra do anjo, a gente observa a atuação tríplice da Trindade, fazendo o quê? Operando a promessa aqui da operação da Trindade no processo da encarnação, da vinda de Cristo a esse mundo, da vinda do Salvador. Abriram aí Lucas capítulo 1, versículo 35. Olha só, meus irmãos, o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Veja se você consegue, na medida em que nós formos lendo o texto, veja se você consegue identificar as três pessoas da Trindade. Faça esse exercício mental. Na medida que nós formos lendo, eu vou ler bem devagarinho aqui, para ver se você consegue pegar. Olha só. Respondeu-lhe o anjo, no caso o anjo a Maria. O que foi que o anjo respondeu a Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de... Tem a Trindade aqui? Tem ou não tem? Está vendo aí, meus irmãos, como é claro? Então Cristo veio a esse mundo como operação do Deus Pai, do Deus Filho, e aí propiciando a sua encarnação. Por isso o anjo disse a Maria: o ente que há de nascer de ti será santo, filho de Deus. Então a Trindade, viu aí, João? A operação da Trindade aonde? Na encarnação. Cristo não veio este mundo por acaso não, viu, meus irmãos? Foi a consumação do plano de Deus, e nessa consumação Deus agiu na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que assim o Salvador se encarnasse e pudesse propiciar a nossa salvação, ok? Então sempre a atuação conjunta, unida da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Um outro texto, não vou pegar a lição agora, porque senão a gente vai devagar e não vai concluir o material. Mateus 28, 19. Eu volto aqui para a lição. Qualquer coisa eu vou incluindo outros. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Aqui todos nós sabemos, né? Que é a ordem que Cristo dá aos seus discípulos, a grande comissão. Então, o que é que Cristo fala aos discípulos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O autor diz, aqui mais uma vez, vemos a Trindade. Nesse versículo, nós temos dois nomes baseados na família, Pai e Filho, comuns em instituições humanas, que indicam personalidade. Então, um pai é um pai porque ele é uma pessoa, um filho é um filho porque ele é uma pessoa. Então, se Cristo fala aqui que os discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho, então isso implica em uma família, logo em um conjunto de pessoas. E aí ele segue: tais nomes aparecem juntamente com o Espírito, o que indica que o Espírito Santo também é uma pessoa. A conclusão é que os cristãos são batizados em nome das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eu acho aqui interessante nesse texto, pelo menos duas coisas que a gente deve observar, é que Cristo disse, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse em nome do Pai, em nome do Filho
e em nome do Espírito Santo. Só o nome. Porque o que acontece? Na Bíblia, o nome sempre indica o quê? As qualidades ou aquilo que é um ser. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus. Por isso, Cristo disse apenas o nome do Pai, Filho e Espírito Santo e não repetiu. E é interessante porque aqui Cristo estava instruindo os discípulos que na medida em que eles fizessem discípulos, e o trabalho dos discípulos nada mais é do que apresentar o Deus Pai e fazer com que as pessoas creiam no Deus Pai, e na medida em que elas creem no Deus Pai, elas devem ser batizadas em nome do Pai. E aí Cristo disse, mas não só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Eles também representam a divindade. Então você não vê aqui distinção, diferença em termos de ser apenas de pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a essência da doutrina da Trindade é justamente essa. O que é a Trindade? São três pessoas distintas subsistindo na essência divina. Então, o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus, e eles subsistem em três pessoas distintas, em três pessoas diferentes. O Pai não é um Filho, o Filho não é o Espírito Santo, mas eles possuem em si a essência, a plenitude da divindade. Porque às vezes acontece isso, principalmente quando nós somos novos convertidos, que muitas vezes a gente não tem ainda a compreensão adequada da palavra de Deus, e muitas vezes a gente é levado a pensar que existe uma hierarquia na Trindade. O Pai é maior do que o Filho, e o Filho é maior do que o Espírito Santo. Não existe essa diferenciação, não existe essa distinção. Da mesma forma que Deus é Deus em toda a sua essência, com todos os seus atributos, com todas as suas infinitas qualidades, assim também é a pessoa do Filho, assim também é a pessoa do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, por exemplo, para adorar a Deus, atendendo à convocação solene que Deus nos faz, a gente não adora somente a pessoa do Pai, a gente deve adorar também a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo na mesma intensidade, que às vezes acaba sendo outro erro nosso. Que erro? De dar a atenção a uma das pessoas ou algumas delas em detrimento das outras ou de uma determinada. Não, meus irmãos. Da mesma forma que nós devemos honrar o Pai, devemos honrar o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma que nós devemos bendizer ao Pai, devemos bendizer ao Filho, devemos bendizer ao Espírito Santo. Eu acho muito interessante aquele hino que nós temos nos Salmos e Hinos, salvo engano, é o 29. Quem está aí com Salmos e Hinos? Só para a gente conferir aí. Salmos e Hinos 29. Eu estou sem o meu aqui, entendeu? Salmos e Hinos 29. Ele tem até como título Invocação. E eu não sei se vocês perceberam, mas cada estrofe desse hino é dirigida a uma das pessoas da Trindade. Salmos e Hinos 29. Isso. Eterno Pai, teu povo congregado. Ele fala da pessoa do Pai. Segunda estrofe, como é que inicia? Ele invoca a bênção do Filho. Terceira estrofe. Está vendo aí? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está vendo aí, meus irmãos? Então, se nós tivemos até aqui esse entendimento equivocado de atribuir maior honra a um ou a algumas das pessoas da Trindade em detrimento das outras ou de uma determinada, que paremos com esse erro, que paremos com esse equívoco. Da mesma forma que nós adoramos a um, adoramos aos outros, da mesma forma que nós louvamos a um, louvamos também aos outros. Então, nesse texto aqui de Mateus 28, isso fica muito claro. Não há distinção, não há diferença. No Deus em que somos batizados é o Deus que cremos. E aqui nós devemos ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós devemos crer neles três para podermos experimentar de fato a salvação. Eles desfrutam da mesma essência, da mesma substância divina em toda a sua plenitude, da mesma natureza divina em toda a sua plenitude. Às vezes é um pouco complexo, né? Por isso que a doutrina da Trindade, ela desperta muito, né, a nossa reflexão e dúvidas às vezes. Como é que pode, né? O Espírito Santo é um Espírito, mas nele está contida toda a plenitude da divindade, da mesma forma que o Pai, da mesma forma que o Filho. São mistérios que às vezes a gente não consegue entender na sua inteireza. Na verdade, a gente nunca vai conseguir entender completamente, mas é revelado, é ensinado na palavra do Senhor.
Aqui em João 17, na oração sacerdotal, em especial no versículo 9, na verdade toda a oração, né? Cristo, ele está fazendo o quê? Ele está rogando ao Pai em favor dos discípulos. Dos primeiros discípulos, né? Os discípulos estavam ali naquele momento, mas por extensão, essa oração ela serve para todos nós, né? Porque nós somos discípulos de Jesus. Então, a pessoa olha para esse texto, né? Seja por estar equivocada, seja por estar mal intencionada, e chega e conclui: olha aqui, existe uma subordinação, né? Existe uma inferioridade da pessoa do filho em relação ao pai. Por quê? Porque o filho, ele ora para o pai. Então a gente olha para esse texto e aí fica se perguntar: será que é isso mesmo? Não necessariamente, por algumas razões. Pegando especificamente aqui esse texto, nesse texto aqui, Cristo, ele estava agindo na função sacerdotal. O que é que o sacerdote faz? O sacerdote intercede diante de Deus pelo povo de Deus. A própria encarnação de Jesus Cristo levou a esse aspecto. Que aspecto? Dele, Cristo, ser o nosso sacerdote. Então, ao longo do período em que Jesus Cristo esteve aqui na terra, e que dentre várias coisas, ele exerceu a função sacerdotal durante seu ministério, e essa função sacerdotal, de certa forma, ela chega no seu ápice, aqui nessa passagem, não que haja uma sujeição em essência, mas há aqui uma divisão de atribuição. Neste caso aqui, a atribuição de Cristo era ser o sacerdote, e como sacerdote, ele teria que pedir ao Pai. Percebem a diferença? Em essência, ele é Deus. Agora, aqui, ele estava agindo como um sacerdote, e todo sacerdote tem que pedir a Deus alguma coisa ou por alguém. Então, a diminuição aqui não é de essência. Cristo, na sua divindade, na sua essência, não perdeu nada. Mas tão somente ele estava fazendo o quê? Desenvolvendo o seu papel ou a sua função sacerdotal. Percebeu a diferença? Aí a pessoa pode ir mais adiante. A cruz. Quando Cristo estava... Já ia perguntar isso também, né? Eu sabia. A pessoa está lá na cruz. Ou a pessoa não. Cristo está lá na cruz, né? Então lá na cruz, o que é que ele diz? Pai... Não. Perdoa porque eles não sabem o que fazem, é outra coisa. Mas foram palavras da cruz mesmo. Deus meu, por que me desamparaste? E aí, como é que fica a Trindade nesse texto? Como é que a gente consegue explicar? Fácil, meus irmãos. Veja, Cristo, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Pegando aqui o nosso horário, né? A Bíblia diz que a partir do meio-dia, o que foi que aconteceu naquele espaço geográfico no qual Cristo estava crucificado? Trevas, né? Então, aquelas trevas estavam indicando o quê? O juízo de Deus sobre Jesus Cristo, para que ele pudesse ali, como de fato aconteceu, assumir a nossa condição. Ele não pecou, quer seja em pensamento, quer seja em palavra, quer seja em ação. Mas naquele instante, ele assumiu a nossa condição pecaminosa. Condição, quando eu falo, não é o nosso pecado no sentido dele ser um pecador, mas ele se colocou na mesma condição de um pecador. Então, quando ele estava ali, e por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque quando ele estava ali, ele assumiu a nossa condição para que pudesse receber o juízo de Deus. Foi por isso que naquele instante da cruz, foi o momento único na existência de Jesus Cristo eterna, em que ele foi suspenso da comunhão com o Pai. Porque teria que ser assim, porque ali ele estava assumindo todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e ele teria que receber o juízo de Deus. Então, como pessoa da Trindade, isso devia acontecer por quê? Porque ele teria que receber o juízo do próprio Deus. Mas ele continuou sendo Deus, nas suas propriedades. Contudo, foi desamparado por Deus para receber o justo juízo pelos nossos pecados. Então, a questão é só que esses textos, eles estão escritos em determinados contextos, que a gente tem que entender o que é que eles se passam, para que assim a gente não faça confusão, pensando que a Trindade se desfez ou se destruiu em alguns momentos, ou que existiam diferenças entre as pessoas da Trindade. Entendeu? Então, conclusa a obra da salvação, Cristo morre, né?
desce para o mundo dos mortos, né, para o Hades. Hades não é inferno não, viu? Hades também significa mundo dos mortos. O terceiro dia ele ressurge, e aí ele começa um outro estágio na sua vida, que é o estágio de exaltação. Porque uma coisa interessante que a gente estuda quando a gente considera sobre a pessoa do Salvador. Existiram dois momentos cruciais, ou dois momentos importantes na existência de Cristo quando ele se encarnou. A própria encarnação, que a gente chama que é a sua humilhação, e essa humilhação, ela termina onde? Ela começa na encarnação, segue-se por sua vida, chega à morte e culmina onde? Nos 3 dias que Cristo passou no mundo dos mortos. Mas aí no domingo ele ressuscitou, e aí começa o quê? O seu estágio de exaltação. Então, ele teria que se separar do Deus, naquele momento da cruz. Por quê? Porque ele estava no seu estágio mais profundo de humilhação, necessário para que ele pudesse cumprir o plano salvador de Deus e assim nos redimir dos nossos pecados. Entendeu, Toninho? Ficou muito complexa a resposta? É só para evitar de falar heresia, porque às vezes você, determinada frase que você usa, você termina colocando algum assunto equivocado. E às vezes a gente fica, né? Ouve alguém falar um negócio desse, rapaz, será que é verdade mesmo? Então a gente tem que analisar as coisas dentro do seu contexto, né? No caso de João, Cristo ali estava sendo nosso sacerdote. No caso da cruz, ele estava assumindo a nossa condição pecaminosa. É por essa razão, na verdade também por essa, que a gente deve, meus irmãos, só abrir um parênteses para poder entender um pouco mais, valorizar, mas valorizar muito a nossa salvação, agradecer a Deus, mas agradecer a Deus muito pela nossa salvação. Vocês já pensaram o que foi para Cristo, a segunda pessoa da Trindade, perder por alguns momentos a comunhão eterna com o Pai para receber o justo juízo pelos nossos pecados? Já pensaram nisso? Porque quando a gente entende isso, quando a gente realmente compreende no nosso coração, a gente não tem resistência nenhuma para obedecer à palavra de Jesus Cristo. Quando a gente sabe o que é que significou esse ato, ele se esvaziou de si mesmo, mas não só se esvaziou de si mesmo, ele recebeu a punição de Deus de pecados que ele não tinha cometido, entendeu? Separou-se da comunhão com o Senhor, não por causa de alguma coisa que ele fez, mas por causa de tudo que nós fizemos. Isso é que é amor, isso é que é amor. Então, a gente tem que ter uma visão mais aprofundada das coisas, para que a gente possa sentir a nossa responsabilidade e o nosso privilégio por tudo aquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Então, vamos trabalhar separadamente esses dois textos. O primeiro deles, quando Jesus Cristo disse que o Pai é maior do que Ele. Para a gente poder entender essa passagem, a gente tem que usar como recurso essa resposta anterior que eu dei a Antônio Gomes. Porque quando Cristo se encarnou, né, ele veio ser o nosso mediador, o nosso sacerdote, o nosso profeta. Então, durante esse período em que ele esteve aqui entre nós, é por isso que a gente chama que esse estágio é o estágio da humilhação do Salvador. O fato dele ter se encarnado foi humilhação, porque foi o eterno, entendeu? Foi o infinito, o todo-poderoso, sendo agora o quê? Reconhecido em figura humana. Então, houve, entre aspas, uma redução, vamos assim dizer, que na verdade não é uma redução. Cristo abriu mão, aí fica melhor colocado, Cristo abriu mão de todos os seus privilégios, de todas as suas prerrogativas divinas, para quê? Para poder se encarnar. Então, durante esse período, né, que ele esteve aqui na terra, por causa disso, é que ele descreve em alguns momentos ou em algumas passagens que o Pai é maior do que ele, por causa desse período em que ele esteve entre nós, para poder realizar a obra da salvação, porque ele foi reconhecido em figura humana, né, passou as necessidades que a gente passa, fome, sede, cansaço, foi humilhado por parte das pessoas, como aconteceu com os escribas e fariseus. Então foi de fato humilhação. Então nesse período ele se sujeitou a todo esse estado, e nessa sujeição ele se tornou menor do que Deus, não em essência, mas para cumprir essa missão, para poder cumprir justamente esse objetivo. Cristo, ele não se desvencilhou em nada, né? Ele sempre foi 100% homem, 100% Deus. Agora, abriu mão, se sujeitou ao longo desse período para poder cumprir o plano de Deus. Então foi por isso que nesse contexto ele falou que o Pai era maior do que ele. Certo, Marcos? O segundo texto, a questão da necessidade dele ir para que o Espírito Santo pudesse vir. Então, o que é que acontece nesse processo? Veja,
Quando Cristo se encarnou, tanto é que um dos nomes que ele recebeu foi o quê? Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o que é que acontece? Quando Cristo veio, ele se tornou Deus conosco, mas se tornou Deus conosco, até mesmo pela sua condição humana, de certa forma limitado, circunscrito. Por quê? Ele era o Deus conosco junto aos discípulos. Ele estava limitado fisicamente por causa da sua condição humana. Então, como é que ele se tornaria o Deus conosco, no seu sentido pleno, atingindo todas as pessoas? Somente através de um ser espiritual. E qual era esse ser? O Espírito Santo. Por isso, enquanto esteve entre nós, ele era o Deus conosco, mas limitado. Quando ele ascende aos céus e de lá envia o Espírito Santo, esse Deus conosco agora vai fazer o quê? Vai atingir não só os 11 discípulos, mas todos aqueles que são discípulos do Senhor. Então, a obra de Cristo, com o envio do Espírito Santo, ela foi valorizada, ela foi potencializada. Por isso essa necessidade. Ele veio para cumprir a promessa de Deus conosco, para tornar isso real. E quando ele foi, ele estendeu essa bênção a todo o seu povo aqui na terra. Não importando quem estivesse no Japão, na China, em qualquer lugar, porque agora Deus habita em nós, a partir do Espírito Cristo que ele enviou quando foi para o Pai. Entendeu? Então, por isso que é essa diferenciação. Deixa eu só fazer uma observação. O anjo do Senhor, lá em Abraão e Ló, não, se bem que Ló foram os dois anjos, né? Porque quando os anjos foram visitar Ló, o anjo do Senhor estava com Abraão, né? Ali, na verdade, não era o Espírito Santo, era Jesus Cristo pré-encarnado. Era a segunda pessoa, só para a gente distinguir, né? Essa parte. Aí, a outra observação que a senhora fez, que é muito pertinente, e que as pessoas que não aceitam a Trindade sempre usam. Ou seja, o Espírito Santo não é pessoa. Eu não vejo. O Espírito Santo é pessoa. Eu não pego. O Espírito Santo não é pessoa. Eu não pego. O Espírito Santo tem uma força, como é uma tomada de energia. Quando você mete o dedo, aí se estremece todinho. Será que é assim? Será que quando a gente lê as Escrituras Sagradas, a gente consegue perceber alguns detalhes da personalidade do Espírito? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu acho que foi semana passada. Eu disse que existem 3 características que faz de um ser uma pessoa. Estão lembrados que eu falei semana passada? Sim ou não? Os irmãos não viram o vídeo no YouTube, não foi? Está vendo aí, ó? Quem não faz a revisão no YouTube perde. Então, ó, quais são as 3 características que faz de um ser uma pessoa? Não é por isso que o cachorro não é uma pessoa, tem gente que trata como, mas não é, entendeu? Então, quais são as 3 características? Capacidade de sentir, sentimento, capacidade de pensar, raciocinar. Foi por isso que houve um filósofo no passado, Descartes, que ele dizia, penso logo sou, né? Então, se eu consigo raciocinar, eu sou gente. E também a capacidade de querer. Aí, quando a gente olha para a Bíblia e para o Espírito Santo, será que a gente consegue enxergar essas 3 características? Sentimento, razão e vontade. Emoção, volição e desejo. Será? Vamos dar uma passeadinha nesses textos, sim ou não? Vai levar um tempinho, mas vamos chegar lá. Abra aí, Efésios, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Você entristece uma força, a energia, por exemplo, elétrica, você entristece? Não, vou deixar a energia triste. Eu não usei o chuveiro elétrico, então a energia ficou triste. Você só entristece o quê? Pessoas, né? E Paulo está dando uma ordem. Obrigado aí, Raimundo. Paulo está dando uma ordem. Qual é a ordem que ele está dando aí? Que a gente não deve entristecer quem? Então o Espírito Santo é o quê? Ele se entristece, gente. Às vezes a gente trata o Espírito Santo como um ser impessoal, né? Não, ele não é uma pessoa não, ele é uma força. Mas veja que quando você peca, olha só a coisa interessante. Quando você vive uma vida em desobediência, olha só o que acontece. Você acaba entristecendo o Espírito Santo que está o quê? Dentro de nós. Ele é um ser. Ele não tem corpo. Eu sei que ele não tem corpo. Deus também não tem corpo, não. E aqui eu vou falar um negócio, talvez vocês se escandalizem.
Mas vocês estão pensando que vão ver Deus na eternidade? Ninguém vai ver Deus não, porque Deus é Espírito. Ninguém vai ver o Espírito Santo na eternidade não, porque o Espírito Santo é um Espírito. E eu vou ver quem? Você vai ver Deus na pessoa de Jesus. Entendeu? Então, o fato de uma pessoa não ter corpo não significa dizer que ela não é uma pessoa. O fato de uma pessoa, de um ser uma pessoa, em primeiro lugar, ela ter o quê? Sentimento. E o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos. Logo, ele é o quê? Uma pessoa. Pelo menos ele tem essa primeira característica, né? Essa primeira característica. Percebeu aí, guia? Mas não só isso, como eu gosto de dizer, né? No dia que eu for embora, os irmãos não vão esquecer dessa expressão, mas não só isso, né? Abram aí, Atos 16. Atos 16. O que é que diz o versículo 7? Atos 16, 7. Qual o contexto aqui? Paulo estava em Troade, havia o desejo dele de ir pregar na Ásia, mas aconteceu um problema, um grande problema, na verdade, um divino problema, e ele não pôde ir para a Ásia. E aqui a gente vê a soberania de Deus, porque ele foi conduzido aqui a ir para a Macedônia, e a Macedônia era a região onde hoje engloba, né, a região da Europa, e por isso a Europa terminou sendo um continente cristianizado, né? E por causa disso nós somos cristãos, porque quer queira, quer não, o cristianismo veio por nós através dos portugueses, né? E aí, se isso tivesse mudado lá no passado, a Ásia talvez fosse hoje um continente cristianizado, e nós não, fôssemos pagãos. Olha só como Deus tem escolha, entendeu? O que muda a história da humanidade foi aqui, entendeu? Foi aqui. E quem foi o responsável por isso? Vocês vão me dizer agora. O que é que diz aí o versículo 7? Versículo 7. Opa! Paulo queria ir, mas ele foi impedido. E ele foi impedido por quem? Não deixou. O Espírito Santo tem o quê? Vontade. Veja, ele tem sentimento, porque ele se entristece, e ele também tem o quê? Vontade. Está vendo aí? Então, das 3 características que faz de um ser uma pessoa, o Espírito Santo já tem o quê? 2. Mas será que ele pensa? Será que ele tem razão? Será que ele raciocina? Raciocina sim. Abra aí, Romanos capítulo 8. Romanos 8, 26, 27. Está claro que esse texto aqui do versículo 26 trata de quem? E é interessante porque o texto diz aqui que o Espírito Santo faz o que por nós? Opa, uma força não intercede por ninguém, né? A energia não intercede, o calor do sol não intercede. Vocês já viram isso? Para você interceder por alguém, né? Interceder, ser favorável a alguém, você tem que se comunicar com outra pessoa, tem que fazer alguma coisa, você tem que ser uma pessoa. Você já viu algum cachorro intercedendo por outro? Né? Algum gato? Eu gosto de cachorro, só não gosto de gato. Mas não tem isso, entendeu? Não tem isso. Porque gato é bicho traíra, entendeu? Cachorro não, cachorro é fiel, gato não. Então, ó, o Espírito Santo aqui intercede. Se ele intercede, ele é uma pessoa. E muita gente, às vezes, não entende o que é esse gemido inexprimível, né? É uma palavra bem interessante aqui, né? A palavra grega é alaléu, né? Que é não falar. A palavra laléu é falar e alaléu é não falar. Então, o que é que acontece nesse processo aqui prático? Às vezes, eu acho que vocês já passaram por isso, né? Só para trazer para a prática, o que é que significa esses gemidos inexprimíveis? Às vezes a gente passa por determinadas situações na vida que a gente fica angustiado, não é? Que a gente vai orar e não sabe nem o que é que faz. Aí como é que Deus vai saber o que é que a gente vai querer se a gente não consegue nem expressar o que sente? O Espírito Santo faz isso, intercede por nós, com esses gemidos inexprimíveis, sem falar, ele traduz tudo para o Pai. É isso aqui que Paulo está falando. E somente uma pessoa pode fazer isso, porque quem é que vai entender o que a gente está sentindo se não for o Espírito Santo? Porque ele sabe o que a gente passa no nosso coração. Olha que privilégio, né, meus irmãos? Você pode estar angustiado como for, mas você não tem razão para não orar. Mesmo quando você não conseguir abrir a sua boca para pronunciar uma frase, mas o desejo que você tem de estar na presença de Deus, não se preocupe. O Espírito Santo vai traduzir a sua oração, sem palavras nenhuma. Como eu não sei, eu sei que ele faz, por isso que ele é uma pessoa.
ok? Mas no versículo 27, isso fica muito mais claro. O que é que Paulo diz que o Espírito Santo tem aí? Mente. Mas ele tem um cérebro como nós temos? Não. Até porque a capacidade do nosso raciocínio não é tanto do nosso cérebro, é alguma coisa espiritual que nós temos. Tanto é que quando a gente morre, acaba, entendeu? O cérebro depois apodrece. Então, a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo ele tem o quê? Mente. Se ele tem mente, ele faz o quê? Raciocina. Se ele raciocina, se ele sente, se ele quer, qual é a conclusão que nós chegamos? Que ele é uma... Está vendo aí, guia? Que por isso que eu digo, é herético. Quem fala que o Espírito Santo não é uma pessoa, viu? Pode dizer, você é herege. Não, diga não. Mas a gente pode, através do ensino, mostrar à pessoa que ela está errada. Mas isso é um grande equívoco. Na verdade, eu vejo isso como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É você negar quem ele é. Então, quando a pessoa fala isso, eu fico triste por aquela pessoa, porque ela está, na verdade, blasfemando o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem corpo, como nós temos. Mas ele pensa, ele sente, ele quer, e ele é uma pessoa como também Deus. Deus não tem corpo. Tanto é que Cristo disse que Deus ele é o quê? Mas ele é uma força só porque é espírito? Não, porque não é um corpo que define uma personalidade, mas sim essas três características: o sentir, o querer e o pensar, certo? É por isso que você tem animais, tem corpo, mas não são pessoas, porque não pensam, não sentem, não querem. Então, isso é que faz com que nós concluamos que existe essa diferença. Os anjos são pessoas. Ah, mas eles não têm corpo, pelo menos não têm corpo definido, mas ao que tudo indica, eles têm a capacidade de se materializar, se tornar corpo. A gente vê isso lá em Gênesis. Mas mesmo que eles não tivessem, eles seriam pessoa. Por quê? Eles pensam, eles sentem, eles querem. Esse não foi o problema de Lúcifer? Qual foi o pecado de Lúcifer na eternidade? Querer ser igual a quem? Está vendo aí? Quer, vontade. Então, os anjos são pessoa. Nós somos pessoas. Por quê? Sentimos, queremos e temos vontade. Então, quando você tem o Espírito Santo, você não pode blasfemar dele, né? Agora, você no seu sentimento, e isso pode acontecer no nosso relacionamento com Deus, a gente pode ficar insatisfeito, a gente pode ficar inquieto, entendeu? A gente pode até reclamar, porque muitas vezes a gente não reclama de Deus, né? Agora, blasfemar, falar mal eu particularmente, segundo o que eu vejo na palavra, eu acho que se você tem o Espírito Santo, porque na verdade entra em choque, entendeu? Como é que você tem o Espírito e blasfema do Espírito? Entendeu? É meio contraditório. Agora o ímpio não. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo, fala o que dá na telha e termina muitas vezes maldizendo, blasfemando até mesmo o Espírito Santo. Então, particularmente eu vejo que um crente não pode cometer esse pecado. O ímpio comete, mas o crente, por ser habitação do Espírito, eu vejo que é meio complicado dele agir dessa forma. Porque na verdade, aqui você encontra um outro grande mistério da palavra. Porque o Espírito Santo, ele é um ser espiritual, né? E a gente sabe, para que haja a gravidez de uma mulher, tem que haver a junção, né? Do óvulo da mulher com o espermatozoide do homem. E a espermatozoide do homem ele é o quê? Ele é alguma coisa material. É microscópica, né? Microscópica, mas é material. Mas como foi essa ação do Espírito Santo? Né? E não houve mistura do pecado da humanidade. Então foi um grande mistério aqui. É outra coisa que a gente não consegue explicar como é que foi essa concepção. A gente sabe que foi, mas como se deu no seu segredo, é impossível. Então nesse contexto aqui, ela já estava, ia resultar no seu parto, e aí haveria a encarnação, no sentido da gente ver, porque a encarnação ela já acontece desde a concepção. Essa é uma das grandes defesas que a gente faz contra o aborto, né? Então, no momento em que há concepção, ali já há o que? A vida. Entendeu? Então não tem esse negócio, não, 3 meses, 6 meses, 9 meses, não. Houve a concepção, já é vida, entendeu? No momento em que há a junção dos dois, o óvulo com o espermatozoide, cria-se ali uma vida. Então foi o que aconteceu aqui, e essa é uma das razões pelas quais, em nenhuma hipótese, a gente deve aceitar o aborto como uma postura viável, porque é você matar uma vida. Eu quero que depois vocês leiam Gênesis 1 e 2. Agora não, certo? Mas quando vocês forem para casa, hoje à tarde, domingo, dia do Senhor, dia frio assim, bem proveitoso para você ficar no sofá, tomando uma xícara de café bem quente com leite. Aí você, pastor, só fala em comida, né?
Aí você lê Gênesis 1 e 2, que diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu quero que vocês me identifiquem as 3 pessoas da Trindade desses 3 versículos. Hoje não, semana que vem vocês me dizem. Eu quero as 3, eu não quero só uma, eu não quero só 2, eu quero as 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui, entendeu? Só para dar uma deixa, o texto em si, por ele só não vai ser suficiente não, você vai ter que juntar com outros, mas é por isso que eu passei a tarefa para vocês, certo? As 3 pessoas, Gênesis 1, 2 e 3, repetindo, você vai ter que usar outros textos, sobretudo no Novo Testamento, já eu dou a resposta, né? Sobretudo no Novo Testamento, para você entender essa passagem. Segundo aos Coríntios 13, que é a bênção apostólica. Na verdade, aqui para nós, não é a bênção apostólica não, a gente convencionou como a bênção apostólica. Aqui é uma saudação final que Paulo faz aos irmãos da igreja de Corinto. E aí a gente convencionou a fazer dela uma bênção. Talvez a bênção mais exata seria a bênção de Arão, né? A bênção arônica. Ali sim, uma coisa mais propícia. Mas aqui é uma saudação final. Você está escrevendo um negócio, né? No caso aqui, Paulo estava escrevendo uma carta. Então você faz uma saudação no início, via de regra você faz uma saudação no fim. Então, Paulo aqui na sua saudação, ele faz uma saudação trinitariana, né? Porque ele usa o quê? As 3 pessoas, com as suas respectivas características. A graça de Jesus Cristo, não dizendo que Deus não seja gracioso, porque Ele é. Não dizendo que o Espírito Santo não seja gracioso, porque Ele é. Mas aqui ele enfatiza o favor imerecido de Jesus Cristo. O amor de Deus, e a Bíblia diz que Cristo nos ama. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ama, mas aqui enfatizou-se o amor do Pai. E não só isso, a comunhão do Espírito Santo. Não significa dizer que nós não temos comunhão com o Pai. Não significa dizer que nós não temos comunhão com o Filho, mas aqui Paulo ele enfatiza a comunhão que nós desfrutamos com o Espírito Santo. E quando Paulo usa, né, quando ele fecha a carta aos Coríntios, a segunda carta, através dessa bênção, que nós convencionamos como bênção apostólica, isso era uma saudação bem comum nos tempos do Novo Testamento, naquele período ali da igreja primitiva. Os irmãos, entendeu? Eles se saudavam uns aos outros com essa bênção trinitariana, entendeu? Talvez por isso se convencionou fazer dela a nossa bênção apostólica. Então, havia esse costume de chamar a atenção para as 3 pessoas da Trindade, é o que Paulo faz, e aqui você vê o quê? 3 pessoas distintas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfatizando características específicas de cada uma delas, a graça de um, o amor do outro e a comunhão do outro, entendeu? Então, vemos também a Trindade aqui, certo? Seguindo, vê se a gente fecha pelo menos esse item aqui. Eu estava até pensando que a gente ia concluir a lição hoje, leve do engano, entendeu? Então vamos lá, 1 Pedro 1:2, olha o que diz aqui, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais uma vez, diz o autor, temos a menção da Trindade. Aqui é interessante, meus irmãos, porque você encontra aqui as obras da Trindade. E nessa questão aqui das obras da Trindade, você encontra delineada a função de cada uma das pessoas da Trindade no que diz respeito à nossa salvação. Qual foi a função do Pai aqui na salvação, conforme o ensino de Pedro? Ele nos elegeu, né? Nos elegeu segundo a sua presciência. Mas aqui eu quero fazer uma observação, não é? Porque quando a gente fala eleição segundo a presciência, alguns pensam que Deus, desde toda a eternidade, que presciência é um pré-conhecimento, é um conhecimento que você tem antecipado, presciência, pré-conhecimento. Então algumas pessoas dizem que Deus, no seu conhecimento antecipado, viu quem ia aceitar ou não, e aí elegeu para a salvação. Parece certo, mas não é, porque a palavra aqui presciência, ela envolve esse conhecimento antecipado, mas é um conhecimento de relacionamento. Ou seja, Deus, desde toda a eternidade,
quis se relacionar conosco e nos separou, nos escolheu para esse relacionamento. Então, eu não vou citar aqui a palavra, mas o termo em si no original dá justamente a ideia disso. É um conhecimento antecipado que Deus tem para um relacionamento. Então, Ele nos separou para que nós nos relacionássemos com Ele e aí nos elegeu para esse relacionamento, certo? Então, é presciência nesse sentido. Santificação do Espírito. Por que santificação do Espírito? Porque quem é responsável por nos regenerar? O Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A gente prega, ensina, anuncia, mas quem abre o coração do pecador para que ele entenda a palavra? Entendeu? Quem muda a mente do pecador para que ele deixe as obras mortas do pecado e passe a se virar a Deus? Quem faz isso? Quem impulsiona o coração do homem a amar e a desejar agora a Deus? Quem faz isso? Como? Não sei. Existe um agir misterioso, entendeu? Porque você prega a palavra, muitas vezes você está no auditório com muita gente, todos ouvem, todos escutam, né, no sentido da salvação, mas às vezes só um, né, atenta para aquilo ali, porque a operação de Deus ela é misteriosa. Foi por isso que quando Cristo estava conversando com Nicodemos, ele disse que o Espírito Santo é semelhante a quê? Um vento, que você não consegue dominar, vai aqui, vai acolá. Então é assim que age o Espírito Santo. Ele age de maneira ilimitada, no tempo que quer, da forma que quer e com quem quer. Por isso que a gente deve descansar. Às vezes você tem pessoas incrédulas que desejam que elas se arrependam, e é um desejo lícito que você tem na vida. Agora, ninguém pode fazer o trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho é o quê? Pregar, anunciar. Quem santifica é o Espírito Santo, no tempo dele e sob as suas circunstâncias. E finalizando, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Porque coube a Jesus derramar o seu sangue, aspergir esse sangue em nós, para que nós fôssemos o quê? Perdoados dos nossos pecados. Então veja, Deus nos escolhe para um relacionamento com Ele, Cristo realiza a obra da salvação, né, através do seu sangue, e o Espírito Santo faz o quê? Aplica essa salvação através da sua santificação. São três pessoas distintas, ações específicas, a obra da Trindade na salvação. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Semana que vem só agora. Hoje não dá mais tempo não, certo? Então, se você tiver, guarde-a, e domingo que vem a gente trata o restante com o exercício que eu passei para vocês. Não esqueçam não. Gênesis 1, de 1 a 3, e me vejam, as três pessoas da Trindade ali naquele texto. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, já falei, né? O negócio já está muito manjado. Então, vamos recitar. 2 Coríntios 13, 13. Certo? Olha o que diz aí. Todos juntos, é uma só voz. Vamos recitar. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Gente, que Deus nos abençoe. Aplique a sua palavra no nosso coração e cada vez mais nos faça, pelo menos, entender um pouco dos grandes mistérios que estão relacionados à santa doutrina da Trindade. Que Deus nos abençoe. Amém.